Joia. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Vamos aos nossos recadinhos. Bom, palestra todos os dias, eu passo também. No domingo tem a evangelização infantil, né? E no sábado à tarde tem palestra e passe, tem entrega do lanche para os moradores de rua. Quem quiser participar é muito bacana, muito gostoso. E na sexta-feira também tem a palestra do tratamento de dependência química. Para quem tiver algum parente, algum conhecido que queira vir, uma orientação. Também tem a cesta básica, que a gente está atendendo, são 90 famílias, 90 cestas. Então, quem puder continuar contribuindo, né? Todo mundo contribui já, tá? Sempre falta algumas coisinhas. Tá? Tem ainda sobre a rifa do conjunto de brinco e anel. Ainda tem 20 números com a Sandra, quem puder ajudar. Tá? R$20, né? R$20. Tá? Que vai ser sorteado na semana que vem, na quarta-feira agora. Então, se puder ajudar, é para ajudar a casa também. Mais alto? Vou pegar um banquinho. Bom, então vamos sentando confortavelmente em nossos lugares, fechando nossos olhos, vamos respirando fundo, vamos deixando nossos problemas do lado de fora, voltando nosso coração, nosso pensamento para dentro desta sala, vamos sentindo o abraço fraterno e o carinho dos nossos amigos do plano espiritual, que desde cedo preparou esse ambiente com muito amor, com muito carinho, com muita serenidade. E assim, pedindo a Deus, nosso Mestre, Jesus, que nos dê tranquilidade, serenidade para aproveitarmos todos os ensinamentos de hoje. E nesse clima gostoso, sereno, tranquilo, vamos despedindo o nosso irmão Leonardo, que vai fazer a palestra de hoje. Que ele seja muito bem inspirado. Valeu, Leonardo. A palestra de hoje é? Educação. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Tem que ter um jeito de mexer esse trem aqui, peraí. Bom, Vinícius Santos, né? Tá dando para ouvir todo mundo? Tá ok? Beleza. Então, novamente, bom dia a todos. O tema que nos foi sugerido para discorrer foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico de Xavier, né? Francisco Chico Xavier. O título do texto é Educação, e Emmanuel faz comentários a partir de um trecho, um versículo da Bíblia de sobremaneira importante, que é o Sermão do Monte, né? Que está no livro de Mateus, capítulos 5 a 7. Não sei se todos já leram esse capítulo, se tem o hábito de estudar a Bíblia também, a lei do Evangelho, né? Porque o tema justamente é sobre isso, sobre a educação. E dentre os versículos e capítulos da Bíblia, o Sermão do Monte, que foi escrito por Mateus, o apóstolo, capítulos 5 a 7, ele foi reputado um dos mais importantes, por conta até de Gandhi, que Gandhi disse que se todos os livros da humanidade se perdessem e restasse somente o Sermão do Monte, não haveria necessidade de mais nenhum ensinamento para a humanidade.
E veja que Gandhi sequer cristão era, nas conceituações humanas terrenas, carnais, né? Apesar de que, como homem, certamente já guardava em si as virtudes cristãs. O texto, então, foi tirado do capítulo 5, versículo, que desmarcou aqui, para maravilha. Capítulo 5, versículo 16. Deixa eu só abrir, eu vou fazer a leitura dele, para nós iniciarmos já a palestra. Então, Jesus estava lá, em cima do monte, magnetizando as multidões com a sua presença divina. Seus olhos fulguravam como dois faróis azuis que, de olhar, causavam medo, e quando amainavam, faziam chorar, como disse Públio Lentulus, numa carta que ele escreveu. E Jesus estava lá em cima do monte, a multidão à espera de ouvir aquelas lições novas que falavam de amor, de paz, de um reino que era reservado àqueles que sofriam na terra, e que eram muitos na época, muito mais do que hoje, e trazendo esperança àqueles que não tinham mais nada na vida, não tinham saúde, dinheiro, posição social, eram escravos, pessoas que a sociedade relegava ao esquecimento, ou se não ao isolamento. Não havia naquela época, como há hoje, obras de caridade, não existia nada disso. E essas pessoas deserdadas do mundo, sem esperança, cansadas já desse momento, chega Jesus. E ele vem trazer um reino novo, um reino que ainda nos espera. É um reino de amor, é um reino de paz. E magnetizava as pessoas. E ele, transcorrendo, disse: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que estás no céu. Então, é esse o tema que Emmanuel discorre quando diz: brilhe vossa luz. Antigamente, as pessoas, ainda quando o Espiritismo não vinha esclarecer com maior clareza, né? Sendo um pleonasmo, mas trazer de uma forma mais apreensível pela razão, de uma forma, como dizem aí, branco no preto, né? Espiritismo é branco no preto. Jesus, naquela época, ele usava ainda de parábolas, de histórias, para que o povo pudesse entender mais ou menos o que ele queria dizer. É certo que Jesus deixou muito bem claro a humildade e o amor, a caridade, para ele, ali era muito claro para todos como condição de salvação. Recentemente saiu um filme sobre o apóstolo Paulo, muito interessante, tem na televisão lá no canal. Vamos fazer propaganda aqui, né? Mas o filme é bom. E justamente, Paulo sempre falou, o amor. Jesus veio pregar o amor. Em momento algum, Jesus deixou de pregar o amor e exemplificar o amor. Enfim, brilhe a vossa luz. Esqueci que eu estava falando, porque eu fui longe. Oi? Sim. Então, vamos lá. Voltando aqui, faz parte do momento nervoso da palestra. Então, Emmanuel, Jesus veio ensinar aquela lição de humildade e amor. Isso deixou muito claro, né? Não havia dúvida de que essa era a condição que Jesus colocou para o salvamento, né? Tanto é que ele fala: meu jugo é leve, meu fardo é suave. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, porque eu sou manso e humilde de coração. Isso deixou muito claro. Mas alguns ensinamentos não havia como Jesus abordar naquela época, porque é como as nossas crianças, né? A criança, ela tem um pensamento muito concreto. Ela não consegue abstrair muito. A abstração é uma característica dos adultos, que conseguem já mais projetar as ideias, sem necessidade
de ver, de sentir, né? E isso era o nosso nível de evolução na época. Nós éramos muito concretos. Então, não havia como Jesus falar certos conceitos porque não iam ser aprendidos. E mesmo entre os apóstolos, em que Jesus, de acordo com a evolução deles, também já permitia ir um pouco adiante, tem livros que explicam isso, como, por exemplo, a Boa Nova, o livro de Humberto de Campos, Irmão X. Ele tem diversos contos em que Jesus fala com os apóstolos. E lá nós vemos que tem um aprofundamento das lições. Mas mesmo assim, alguns conceitos não podiam ser abordados. E é por isso que o Espiritismo vem hoje nos ensinar: brilhe a vossa luz. E na época, depois que Jesus veio, o cristianismo prosseguiu, as pessoas achavam que isso era um artigo de fé, que não, nossa, lá vamos fazer a caridade porque lá no céu a gente vai ficar brilhando, no reino dos eleitos. Não. Jesus, de forma alguma, traria um ensinamento que não fosse necessário para o dia a dia. Tanto é que Jesus falou, né? Seja a minha palavra, são verdade e vida. Porque elas são feitas para o dia a dia. E hoje, nós temos na ciência evoluída, sabemos que tudo é luz no universo. Tudo são ondas que se propagam, ondas de raio gama, provenientes, salvo engano, daquelas explosões de estrelas supernovas, raios X, raios infravermelhos, raios magnéticos, raios luminosos, que são fótons, tem tantos, né? Eletromagnéticos. E a ciência vem mostrando isso para nós. E dentre esses raios, vamos dizer assim, existe o raio mental. Esse proveniente de nós, espíritos, né? Com E maiúsculo, como diz o Livro dos Espíritos aqui. Porque nós somos co-criadores. Temos a faculdade, já com o raciocínio, com o desenvolvimento do pensamento, de co-criarmos, né? E os raios mentais são um tipo de raio do universo. E quando fala-se brilhe vossa luz, hoje a medicina ela vem avançando bastante, deixando de ser uma medicina tão materialista e já se aproximando de um lado espiritual do homem, um lado vendo a doença como no organismo como um todo. E tem uma associação, chama Associação Médica do Espiritismo Espírita, justamente. Eles têm textos muito legais no YouTube. E eles se baseiam nas obras de André Luiz para explicar. Sobretudo, pelo menos o que nos afeta agora, é a respeito do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, no qual Emmanuel André Luiz antecipou 50 anos o que a ciência hoje vem descobrindo através da epigenética. Epigenética. Ela é médica, ela sabe buscar. Eu falei para ela me ajudar aqui os nomes, mas é legal, porque o André Luiz veio antecipando o conceito de 50 anos. E nesse texto, nesse vídeo, ele fala uma coisa muito interessante. Como nós adoecemos? Né? E por que a doença é algo bom? Nossa, a doença é algo bom? Ainda bem que ninguém tem uma pedra aqui, mas como é que você fala que doença é algo bom? Sim, em certo sentido, sim. Como nós adoecemos? Ora, a partir do momento que nós compreendemos que Deus criou o universo, criou tudo o que existe, e para que o universo se regule de uma maneira perfeita, como Deus é perfeito, criou-se leis. Leis que são perfeitas em sua essência, eternas que nem Deus. E onde estão escritas essas leis? Aí vem o Livro dos Espíritos, onde diz. Estão escritas na sua consciência. Olha como Deus é sábio. Porque Ele colocou a responsabilidade de cada um a respeito da vida que lhe compete, não colocou na mão de ninguém, está na sua mão, tanto que as suas leis estão escritas em nossa consciência. É por isso que a verdade liberta, como disse Jesus.
É por isso que o Espiritismo vem mostrar por que a verdade liberta. Porque ela coloca única e exclusivamente a responsabilidade de nossas vidas em nossas mãos. Ser feliz ou ser triste é uma questão de opção de cada um. Ah, mas dá trabalho ser feliz? Dá, a porta é estreita, como disse Jesus, não é larga. Sobretudo no mundo que estamos de provas e expiações, em que os desafios são muito grandes mesmo. Melhores do que antigamente, mas já ainda são grandes. Dada a urgência que nós temos de evoluir. Porque o mundo caminha para um mundo melhor. Temos que nos adaptar a ele. Pois bem, se essas leis estão escritas dentro nas nossas consciências, e nós somos co-criadores, nós agimos em cima de algo que chama-se fluido cósmico universal, que também está no Livro dos Espíritos. Isso aqui é propaganda hoje, não? Também está no Livro dos Espíritos, que é o fluido cósmico universal. Kardec, quando codificou a doutrina, ele estudou por 35 anos um cientista que o antecedeu, ou foi contemporâneo, depois a Paula vai explicar melhor para a gente. Mesmer. Antecedeu, justamente. Que nos antecedeu, que foi o Mesmer. Mesmer, ele estudou o magnetismo humano. E o Kardec se baseou nele. Inclusive esse conceito de fluido cósmico universal, pelo menos a terminologia, porque esse conceito é um conceito universal, existe, não é uma criação mental do homem, é uma realidade que hoje a ciência vem provando, a matéria escura que está em todo o universo. Enfim, esse fluido cósmico universal, ele é plasmado pelo nosso pensamento. Ora, se o nosso pensamento, junto com o nosso sentimento, que segundo André Luiz é o que dá cor, forma, cheiro, intensidade ao nosso pensamento. Então, pensemos nós como seres criados por Deus e amando ou odiando. Ora, se nós amamos, nós estamos de acordo com as leis de Deus. A partir daí, passamos a agir. O fluido cósmico está em qualquer lugar. Não está lá acima da estratosfera. Não, está aqui, está no universo, está em qualquer lugar. Permeia todo o universo, todos os nossos ambientes. E nós agimos, então, com o nosso pensamento e sentimento nesse fluido cósmico. Se nós temos pensamentos mais sublimes, mais elevados, trazemos para nós, como são pensamentos e sentimentos de amor, luz. Porque nós nos associamos com a fonte divina. E a fonte divina é luz. Deus é luz. Deus é energia, é poder, é força, é amor. É a pessoa, então, que se conecta através da prática do bem, disciplinando a vontade, que deve vir livre e sem qualquer tipo de coação na prática do bem, no caminhar com passividade, na paciência para com o próximo, na tolerância, na humildade, em aceitando as situações que a vida nos coloca, aceitando as frustrações que Deus nos permite ter para a nossa evolução, o convívio com pessoas que pensam diferente de nós, que nos desenvolve a compreensão. Conceitos que estão aí no Evangelho, em outros livros. Mas retomando, se fazemos isso, estamos agregando luz, porque em consonância com os ensinamentos de Deus que estão em nossa consciência. Daí essas pessoas que quanto mais evoluídas são, mais energia vital têm, mais poder de emanação de ectoplasma positivo para fazer os trabalhos de cura. Nós vemos isso, Jesus como um exemplo sublime disso. Jesus é a luz da humanidade. E ele curava pela palavra, pelo pensamento, num momento instantâneo. Quando caminhava no meio da multidão, as pessoas tocavam em Jesus, tal. Jesus, aquela coisa, devia ser uma coisa magnífica. Né? Deus queira que um dia a gente possa encontrá-lo, mas Jesus caminhando, aquela multidão em volta, e uma pessoa toca nele. Uma pessoa que não conseguia chegar até ele, e ele fala, para, quem tocou em mim? Aí Pedro olha e fala, mestre, está todo mundo tocando em você. Não, mas uma virtude saiu de mim. Ou seja, Jesus doava o que ele tinha, e a pessoa se curou, aquela senhora se curou da hemorragia.
Você vê que quando nós estamos conectados com Deus, isso não é exclusivismo de Jesus, até porque Ele mesmo falou: podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então, à medida que nós vamos nos afinizando com essas energias, mais energia vital nós temos, mais alegria no coração, mais força de vencer os obstáculos, mais esperança. E essa é a conexão com Deus, que cada um tem que fazer individualmente, no dia a dia. Porque é no dia a dia que nós vamos treinando, disciplinando a nossa vontade. Quando nós deixamos uma água parada, a água ela apodrece. Quando uma pessoa se isola por demasiado tempo, às vezes uma encarnação inteira, em um local sem o contato humano, a título de se preservar das impurezas do mundo, a pessoa deixa de treinar a vontade. Ela deixa de estar lá, disciplinando o pensamento, não querendo revidar quando a pessoa lhe faz mal, não caindo nas redes de nossas tentações interiores. E ela estando no contato, ela disciplina a vontade, né? E aí se conecta com Deus. Agora, ao momento que ela estiver parada, ela começa a adoecer. Não exercita as faculdades que Deus deu. Então começa a adoecer. E da mesma forma, aquele que faz o mal, entre aspas, que nós sabemos que hoje não existe o mal necessariamente, existe a ignorância do bem, porque ao momento que, a partir do momento que você entende, que você se conecta com Deus, o bem passa a ser o só objetivo único na vida. E essas pessoas que não se conectam com o bem, conectam com o mal, passam a agir também no universo que estão, e a agir no fluido cósmico universal. Só que, ao agir, trazendo um fluido cósmico mais denso, mais materializado, e isso vai se agregando ao perispírito, isso não se coaduna com as leis de Deus. E aí, o pensamento com o sentimento começa a afetar o campo mental de uma forma negativa. Afetando o campo mental, cronicamente, durante o tempo, esse campo mental vai atingir o perispírito. Atingindo o perispírito, se a pessoa persevera nessas atitudes, ela consegue, infelizmente, atingir o organismo físico. Daí as doenças. A doença nada mais é do que uma dissonância nossa com as leis de Deus. A falta de harmonia com o divino. Quem disse isso não é nenhum cientista, é Emmanuel, André Luiz. E as associações da medicina que vêm descobrindo isso. Então a doença é uma coisa ruim. De certa forma, sim, nos causa dor, nos causa sofrimento. Mas se nós aceitarmos ela como algo que nós produzimos, sobretudo as doenças crônicas, é óbvio, um resfriado, ainda que dava-se para chegar nesse conceito, ou algo externo que vem, certamente não faz parte desses conceitos que estamos trazendo aqui. Mas umas doenças crônicas, como, por exemplo... Sim, Você está aberto. Você se proteger também. Isso, justamente. Mas a gente vai chegar lá. A pessoa, então, quando adoece, ela adoece, vamos supor, uma úlcera gástrica, né, que desenvolveu através do seu sentimento de cólera, de nervosismo, de ansiedade. Ou a depressão, a pessoa que não tem força para levantar, que o mundo já perdeu o sentido para existir. E hoje, as doenças psíquicas, como o transtorno de ansiedade, transtornos bipolares, né? De uma infinidade de doenças, porque a humanidade está carente desse amor, ela está carente. Nós viemos de um passado muito materialista. Quando Allan Kardec veio trazer a codificação, o mundo estava à beira do caos, do puro materialismo. Por quê? Porque a ciência caminhou em descompasso com a religião. Produziu-se 2 campos de conhecimento humano dissociados entre si, a ciência e a religião, a espiritualidade.
E Kardec veio tentar unir isso. Aliás, os espíritos vêm, através de Kardec e os médiuns, tentar resgatar isso no homem. E é o que está acontecendo hoje em dia. Então, a pessoa que tem cólera e desenvolveu uma úlcera, ela, se conseguir trabalhar isso nela, a doença será um benefício. Por quê? Toda vez que ela ficar nervosa, o estômago fala, para, opa, tá bom. Ela vai ficar nervosa, para, até que ela vai deixar de ser nervosa. Ela fala, bom, se eu continuar nervoso, eu não vou ter mais estômago. Então eu prefiro parar de ficar nervoso. É por isso que a doença, nesse sentido, ela nos ajuda. Então, nós já descobrimos a importância do conhecimento, da educação. Isso trazendo só sobre o aspecto da saúde, que é muito importante para nós que estamos encarnados. Mas isso, ela é importante para a vida inteira, para a encarnação inteira, para várias e várias encarnações. Não é algo restrito a esta reencarnação. Quanto mais adquirimos conhecimento, mais conhecimento do universo vamos tendo. Porque com nossos sentidos, que somam-se 5, olfato, tato, olfato, paladar, visão e audição, nós aprendemos uma determinada faixa do universo. Conseguimos enxergar, sentir, ouvir. Mas, à medida que nós nos propomos a evoluir, a sublimação dos nossos sentimentos, das nossas energias mais etéreas, vão permitir que desenvolvam-se outros sentidos, como o sentido mediúnico, por exemplo. Né? O pessoal fala sexto sentido, o terceiro olho e tal. Você vai desenvolvendo e conhecendo mais coisas, e dá muito prazer conhecer. O conhecimento foi provado pela ciência de que é um dos motivos que mais traz alegria para o homem. Conhecer. E onde teremos que educar? Nós estávamos falando que Kardec veio no momento que Jesus mandou Kardec, né? Tem até uma mensagem no Haroldo Dutra, no YouTube, hoje graças a Deus tem YouTube para muita coisa boa, do Haroldo Dutra, mensagem que Jesus falou para Kardec quando ele ia descer, né, para a Terra, encarnar, né, na Terra. E ele era João, foi uma pessoa importante lá no fundo para o cristianismo. E ele fala, você vai ver um mundo que estava à beira do materialismo, né, da extinção, porque a ciência e a religião caminharam separadas. E hoje o Espiritismo tenta trazer. Quer ver um dado muito interessante? Quem aqui já tocou outra pessoa? Perfeito, né? Então, você me conta como foi isso, porque certamente você causou uma explosão nuclear, né? Não há contato físico. Olha que interessante que a ciência vem nos mostrar, né? Não há contato físico entre as pessoas. O que existe são aproximações. Quando eu me aproximo e toco numa pessoa, o contato físico não existe. Se houvesse, haveriam fusões nucleares de núcleos de átomos que se fundiriam e produziam muita energia, como é produzida no Sol. Então é impossível você tocar uma pessoa, graças a Deus, olha como Deus é bom. Então, o que acontece são aproximações de elétrons. Os elétrons se aproximam, se repulsam e causam essa sensação de toque. Mas não há toque. E olha que como podemos trazer isso para o Espiritismo? Mesmer, nos estudos que desenvolveu, e nós daqui a pouco estaremos nessa sala de passe, ele nos ensinou de que o passista nada mais faz do que tentar, por suas vibrações elevadas, harmonizar os centros de força daqueles que recebem o passe. Não há uma troca de energia. Isso há um processo de cura através do ectoplasma, que se doa a bioenergia que compõe um duplo etéreo. Mas não é o caso do passe normal. O passe ele é só uma transfusão magnética. A pessoa, por sua vibração, traz a vibração do outro e a pessoa se harmoniza. Mas se a pessoa sai daqui e lá fora começa a fazer tudo de errado de novo, vai ter que voltar para a sala de passe. E eternamente. Até querer se arrumar. E isso vem em consonância com o que a ciência fala da questão do toque. E é por isso que Jesus, quando estava conosco, todo mundo queria ficar perto de Jesus. Imagina
aquela vibração de Jesus, comungando com o Pai naquele momento, com Deus nosso Pai. Eu acho que o universo inteiro queria estar naquele momento, né? Porque devia ser muito bom mesmo. E assim são as pessoas que são felizes. As pessoas se aproximam, querem estar próximas, doentes, querem estar ouvindo. A presença é tão importante. Olha que como nós podemos ajudar com os simples atos de fazer o bem, tentando se melhorar, né? Então, poxa, legal. Onde eu vou buscar essa educação? Ora, a educação, como diz Paulo, leia de tudo, retende o bem. Então eu vou ter que ler sobre ciência? Vai. É óbvio que, por exemplo, particularmente, eu não vou estudar matemática, porque eu não entendo nada de matemática. E mesmo que eu tente, eu não vou conseguir. Isso talvez seja uma próxima, ou questão de música. Música eu não consigo nem dançar, porque eu não tenho ritmo nenhum. Então, mas algumas coisas eu vim para desenvolver. Então, eu encarnei, esqueci tudo, deu uma delete, ficou só a intuição. E tem uma programação. Olha, nessa você vai desenvolver tal sentimento, tal conhecimento. Beleza, então vamos galgando esse espaço. A reencarnação serve para isso. Serve para nós nos burilarmos com a vontade, com a ação. Então lê de tudo. Lê de tudo. Mas eu tenho que ler aquelas coisas tóxicas que o noticiário produz? Sim, vai ter que ler. Se tiver algo de útil, isso retende. É certo que quando o Emmanuel comenta essa passagem de Paulo, ele deixa muito claro que as pessoas que não têm ainda uma base para poder analisar, é preferível que inicie com conhecimentos para dar essa base. Então, livros que nos elevem, por exemplo, a própria Bíblia, né, é um manancial de conhecimentos sublimes, o Espiritismo com vários livros, né? Tem os cinco livros da codificação. Você tem agora o livro de André Luiz. Os livros de André Luiz estão sendo estudados até por cientistas, de tão importante que ele é. Como nós dizendo, a epigenética, o André Luiz andou há 50 anos o que a epigenética vem descobrindo hoje. Imagina. Evolução em Dois Mundos é uma enciclopédia. Nem eu consegui, né? Não que seja grande coisa, mas é difícil entender aqueles livros lá. Pelo menos a Evolução em Dois Mundos. Então, lê de tudo. Formando uma base, podemos abrir mais o conhecimento. E assim, passando tudo pelo crivo da razão, que é muito importante usar o crivo da razão, vamos selecionando. Isso aqui não é verdadeiro. Isso aqui me parece, deixa eu pesquisar se me interessa. Deixa eu ir mais a fundo sobre esse assunto. O conhecimento hoje é muito vasto, tem muita coisa para a gente saber. E, já encerrando, que já está dando, né? Eu vou só pegar um trecho aqui, que é muito interessante, que ele fala. O Emmanuel, depois de falar da educação, de que nós vivemos num mundo de raios, que temos raios para tudo que é lado, aquela coisa toda, ele fala que a educação, como cultivo da inteligência e como aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação do conhecimento e bondade, que é o que nós falávamos, que não é só conhecer, é para praticar, é estudar as leis da física, da matéria e as leis espirituais, e da bondade, saber e virtude não será construída tão só à força de instrução, que se imponha de fora para dentro. Não basta ficar lendo para ler tudo, não é isso só. Isso é importante também. Mas sim com a consciente, ou seja, com a lucidez da consciente adesão da vontade, que em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, ou seja, espontaneamente nós vamos vir aqui às 5 horas da tarde, preparar os lanchinhos para pessoas que estão nas ruas e vamos distribuir com um sorriso no rosto. Fazendo isso, não esperando garantias, não esperando nada, mas pelos simples atos de poder ajudar o próximo.
Beleza. Eu vou na minha casa, eu não vou mais gritar. Eu chegava, eu batia a porta, né? Chegava, pá! Adolescente adora fazer isso. Aí chegava, pum! Pá! Já começa a briga. Para de bater a porta! Pum! Desequilibra o ambiente. Não, eu vou chegar em casa, eu vou fechar a maçaneta com cuidado, vou falar bom dia para todos, vou ser solícito, vou tratar com todos com respeito, e as pessoas vão te chamar de louco. Falar que esse cara enlouqueceu. O que ele está fazendo, né? Ou se não, no trânsito, você vai lá, você faz uma besteira no trânsito, o cara te xinga, você fala obrigado, vai com Deus, desculpa. Já fez isso? Eu estou tentando ainda. Enfim, você vai no trabalho, a pessoa te procura, você já está com aquele bolo de coisa para fazer, a pessoa te pede mais ajuda, você não vai falar, ai meu Deus do céu, não aguento mais. Você vai falar, legal, vamos lá, ainda bem que eu sou útil, que eu tenho trabalho, tem tanta gente que não tem. Eu vou ser grato por estar com aquelas pessoas, mesmo que elas não concordem com o nosso ponto de vista, que não gostem da gente, que nos odeiem, mas eu vou ter grato por estar com aquelas pessoas, porque essas pessoas é que vão exercitar a minha vontade. Essas pessoas que vão me trazer a consciência de que eu estou lá, porque eu preciso estar lá. E se Deus está permitindo que eu passe por essa dificuldade, é para o meu bem. É porque eu vou evoluir com essa situação, desde que eu tenha consciente adesão da minha vontade ao bem. Sem constrangimento de qualquer natureza. Pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma. Olha só, vós sois deuses, brilhe vossa luz, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Muita paz a todos. Quem não quer ter um cérebro desse? Vamos à luta. Bom, pessoal, quem quer fazer alguma pergunta, algum comentário, vocês vão pensando que eu vou passar uma perguntinha do nosso amigo Lourenço. Leonardo, me permita. A doutrina espírita, ao mesmo tempo uma ciência, demonstra através dos fenômenos a existência de espíritos, certo? Como também a reencarnação, que acredita também que a reencarnação tem como objetivo principal ajustes e reajustes, e a educação como fonte inesgotável do aprimoramento do espírito. É uma pergunta? É uma pergunta. Ele faz uma afirmação e uma pergunta. Ah, tá. A pergunta é, você acredita que a reencarnação tem como objetivo ajustes e reajustes, e a educação é a fonte de aprimoramento do espírito? Certamente. É que nós vimos falando, a reencarnação, ela serve para isso. Só que ela é um conceito que é muito antigo, desde os egípcios, lá atrás, nos primórdios da civilização. E ela vem se elaborando cada vez mais. Quando Jesus chamou lá, aliás, Nicodemos foi até Jesus, como é que eu posso entrar no seu reino? Aí Jesus olha e fala, olha, nascendo de novo. Aí ele não entendeu. Como nascer? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe para sair? Ele falou, não, se você não sabe essas coisas que são do céu, como que você vai, né? Ele não tinha conhecimento para entender a reencarnação, e hoje nós, com pensamentos mais abstratos, vamos entendendo isso, de que existe um corpo de matéria e existe um corpo perispiritual, existe o espírito. O próprio, os discípulos de Mesmer, ele já... Qual é o nome do livro lá? Como é que chama o livro? A história de Mesmer, trazida pelo Paulo Figueiredo. Ele fala que ele já fala, não, mas não pode ser só matéria, tem um espírito aqui. E a reencarnação é para isso. Se nós erramos no passado, Deus não vai chegar a falar para agora, você errou bastante, então vou fazer assim, você vai ficar lá no inferno, o resto da eternidade, sofrendo que nem um condenado, enquanto os outros que foram benzinhos, acertaram nessa reencarnação aqui de 80 anos, vão ficar eternamente no céu. Não dá para pensar mais assim. Porque se eu sou pai ou filho e não quero que o meu filho fique sofrendo, eu dou outra oportunidade, como Deus, que é subitamente justo, bom, misericordioso, vai permitir uma situação dessa?
A lógica nos diz que ele vai dar outra oportunidade. E como é dada essa oportunidade? Pela reencarnação. A reencarnação, então, ela vai reajustar aquilo que desalinhamos, sem punições. Não existem punições. Deus não pune ninguém. Ele só te coloca no lugar. Fala, não é por aqui, filho, você tem que ir por aqui. Então ele dá a doença, tudo aquilo que falamos. Aí você fala, não, eu cansei de nadar contra a maré, vou nadar agora a favor. Pô, o universo inteiro conspira a seu favor, porque você está na corrente do universo. E a reencarnação serve para isso. A educação, por sua vez, é entender o que eu devo fazer, né, pelos conceitos que nós trouxemos hoje. Alguém quer fazer mais um comentário, uma pergunta? Como diz na gíria, né? A gente não deve apanhar 2 vezes no mesmo beco, né? Apanhar 2 vezes? No mesmo beco. Não. Pra mim é burrice isso. Uma vez eu apanho, 2 vezes, para que não passar naquele beco? Mas aí que tá, a gente pensa, mas o Paulo disse, né, que aquilo que quero não faço, e aquilo que não quero ainda faço. Isso quer dizer que nós somos milenares e erramos por milênios. Então é preciso permitir também, é certo que a gente adquire a consciência, é um passo. Nós não devemos nos afligir quando descobrimos que erramos bastante. Isso é um sinal de progresso. Emmanuel disse, isso já é um sinal de progresso. Agora, isso vai demorar um tempo para você mudar. A maledicência, ela com vira e mexe, você vai lá e pum, faz. Mas a insistência, a persistência no bem é que faz aprimoramento do homem. Qual é a característica do verdadeiro espírita? É aquele que tem uma mediunidade sublime, é aquele que é super uma pessoa... Não, é aquele que se esforça para fazer o certo. Todo dia, né? Todo dia. Então é preciso ter paciência consigo mesmo. Porque se você não tiver paciência consigo mesmo, você não dá o primeiro passo dessa jornada que é infinita. Demora muito tempo para a evolução. Mas você precisa ter paciência e perseverança. Vai errar um monte, mas vai errar cada vez menos. Valeu, Léo. Obrigado. Bom, pessoal, então agora que aproveitamos todos esses ensinamentos, vamos agradecendo a Jesus, nosso mestre, aos amigos do mundo espiritual, ao nosso irmão Leonardo pela brilhante palestra. E assim, envolvidos, serenos, tranquilos, vamos doando as nossas vibrações para os mais necessitados e que os amigos do plano espiritual levem todas essas bênçãos para todos os que mais precisam, para as crianças, para os idosos, para todos os lares que precisam de uma energia positiva, precisam de muita luz e de muita paz. E aí sim, vamos encerrando a palestra de hoje, o trabalho de hoje, e vamos aos passos. É mesmo, né? Desliga, né?